Oi, gente, esse tutorial vai explicar melhor a utilização do PowerPoint para efeito de produção de slide a ser utilizado na televisão e em filmagem, quer dizer, em que a televisão fica um pouco menor, porque ela é parte da tela de filmagem e, consequentemente, nós temos que trabalhar os espaços com mais cuidado e o tamanho de fonte com mais cuidado ainda, né? Então, vamos lá. Vamos abrir o nosso PowerPoint 2010. Na abertura do PowerPoint, ele já abre com uma tela em branco, propondo um novo trabalho, né? Então, estou na página inicial. A página inicial já me dá o primeiro slide. Esse slide vem com caixas de textos básicas. Eu vou tirá-las, né? E vou começar a brincar um pouquinho. A primeira coisa que eu vou fazer é visitar a aba Design aqui em cima e mudar a configuração. Eu vou trabalhar, em vez da configuração 4x3, que é um pouco mais quadrada, né? Eu vou trabalhar no modelo widescreen, que é um pouco mais achatado e que está dentro do formato das televisões e dos monitores de LED, né? Então eu coloquei a apresentação na tela 16:9, está em paisagem, está deitado, né? E agora vocês percebem que eu tenho uma abertura, uma largura maior e uma altura menor do slide. Então já estamos em widescreen, modelo adequado para o desenvolvimento do conteúdo, né? Bem, fundamentalmente, vamos brincar. Aqui eu tenho a página inicial, que trabalha a parte de texto, né? A parte de formatação do texto e a adição do texto aqui em cima. Então eu posso adicionar um texto qualquer aqui, utilizando aquele códigozinho ali, aquele menuzinho, né? Esse aqui, né? Eu posso adicionar uma seta, o que eu quiser. Eu posso adicionar uma seta mais grossa, né? Eu posso editar vários objetos individualmente, né? Mas o mais importante é, nós sabemos colocar agora um background. Então eu vou entrar em inserir, ok? Inserir e vou aqui em imagem. Dentro de imagem vou procurar um objeto que sirva de background, de fundo, né? Para o meu trabalho, de maneira que o fundo não fique muito exagerado, seja só uma penumbra, uma marca suave para caracterizar a arte. Eu estou procurando uma imagem agora. Eu vou utilizar uma imagem básica. Vamos utilizar uma imagem em tom de cinza, né? É muito bonitinha. Deixa eu colocar essa imagem aqui em cima. Vamos ampliar um pouco essa imagem. Ela está passando aqui embaixo, está vendo? Da área de visibilidade. Eu vou agora utilizar, marcando essa própria área aqui, esse próprio objeto, eu vou utilizar esse cortar aqui, se tiver crop em inglês, né? Então eu diminuo aqui, ó, boto aqui esse Tzinho de cabeça para baixo e puxo. E aí eu tenho já essa tela cortada na parte de cima. E agora eu posso ajustar o tamanho. Agora sim, eu tenho um background que cobre completamente a área de apresentação, né? Antes de começar a trabalhar os textos, eu vou continuar mexendo um pouquinho nesse background, porque eu não quero um tom de cinza não. Então, eu vou clicar de novo no objeto e vou entrar aqui na parte de cor. Nessa parte de cor, eu vou escolher uma cor mais clean, né? Eu vou colocar um lilás clarinho aqui, que fica bonitinho, né? Então eu busquei aqui na cor. Eu posso no efeito artístico e procurar algum efeito secundário lá para cor, ó, colocando, pixelizando, colocando um flashzinho, tá vendo? Então tem vários recursos, ó, plastificando, tem muitos recursos interessantes que deixam a gente enriquecer mais o trabalho, né? Eu vou colocar o default, forma comum mesmo, deixando a forma comum. E vou aqui na parte de correções e vou clarear um pouquinho para ele não ficar se chocando muito, né, com as imagens. Então ele está desse tom, eu vou clarear um pouquinho só para cá. E ó, liberei. Então ele está bem clarinho, não vai atrapalhar a parte de texto que eu colocar aqui. Bem, agora eu vou adicionar os textos. Para nós trabalharmos para a televisão, é importante utilizar um design bem feito, bem suave, né? Bem ajustado, né? Equilibrado. E na parte de inserir aqui, na aba inserir, né?
eu tenho um recurso interessante que se chama Smart Art. Esse Smart Art é uma biblioteca com vários organogramas, fluxogramas, tabulações, que são muito interessantes, que nós podemos utilizar e não perder tanto tempo na produção de arte, até porque ele já tem um padrão muito bonito, muito bem feito, né? Então, essa biblioteca é muito interessante. Eu vou clicar aqui nele e ela abre a biblioteca, né? E eu tenho tudo, eu posso visualizar tudo aqui, ó. Eu posso escolher em termos de lista, só aparecem as listas aqui, ó, tá vendo? Eu posso colocar a noção de processo, a noção de sucessividade, né? De acontecimento, né? Tem vários aqui. Eu tenho a noção de ciclo, né? Que são vários também. Hierarquias aqui com os organogramazinhos, né? As pirâmides, né? As formações em pirâmides, as matrizes, que são as bases, consequentemente as distribuições, né? E eu tenho as imagens aqui secundárias que podem ser utilizadas. Bem, vamos colocar tudo aqui e vamos escolher aqui, ó, esse design primeiro, né? Digamos que eu queira um design primário. Então eu coloquei esse design aqui e perceba. Esse design aqui vem com uma coisa interessante, que é essa imagenzinha aqui dentro. Isso quer dizer que eu posso colocar uma imagem aqui dentro. Então, antes de colocar essa imagem, vamos trabalhar um pouquinho esse design. Bem, ele vem cru para mim, ele vem azul, né? Os textos têm sugeridos, aqui eu posso escrever o que eu quiser aqui, tá vendo? No lugar de texto. Mas antes de escrever, eu vou editar um pouquinho ele. Toda vez que eu clico no objeto, ele me dá as propriedades do objeto aqui em cima. Então, se eu mudar para cá, ó, a propriedade é desse objeto. Agora, se eu mudar, clicar duas vezes para cá, ó, a propriedade é da imagem, tá vendo? Se eu clicar aqui agora, a propriedade passa a ser desse combozinho. E aí eu posso, por exemplo, brincar com volumes aqui em cima. Ó. Aqui eu tenho um volume, né? Aqui eu tenho um volume mais escuro, aqui eu tenho um volume mais bruto, tá vendo? Eu posso trabalhar com volumes em 3D, olha lá que barato, ó. Tá vendo que é um pouco exagerado, né? Mas pode ser trabalhado para quem gosta, né? Então, por exemplo, você tem volume quase que deitado, ó, é bem interessante, né? Eu basicamente gosto de uma coisa mais livre, mais suave. Eu escolho normalmente um background mais claro, né? Bem, eu estou utilizando esse tom. Perceba que aqui está lilás, aqui está azul. Lilás e o azul geram um desequilíbrio, né? Eles são cores próximas, geram um desequilíbrio, da ideia de ausência de cor, né? Então eu vou clicar aqui e agora eu vou visitar a parte que é interessante, que é alterar a cor. São recursos para eu mudar o padrão de cores. Como isso aqui é um combo montado, quando eu abrir isso aqui, ele me dá vários modelos. Olha lá, eu vou passando o mouse em cima e ele vai me indicando. Como estou utilizando o lilás, eu vou utilizar essa combinação. O bom é que nós não utilizemos nenhuma combinação que tenha o verde, porque o verde, na realidade, ele se choca com o chroma key, que é utilizado de regra geral por trás da televisão na filmagem. Então, vou escolher uma cor aqui que não tenha o verde, ok? Cliquei aqui, ó. Então, já ficou um padrão mais bonito, mais suave, ó. Estou abrindo para aproveitar bem os textos, tá ok? Bem, uma outra coisa interessante é o que eu vou escrever e como eu vou escrever. Então, digamos que a aula seja de português. Então, vou colocar aqui sintaxe, vou colocar aqui semântica e vou colocar aqui estilística. Bem, tenho 3 tópicos principais aqui do estudo da língua portuguesa. Agora eu vou associar a imagem. Vou pegar isso aqui e clicar, perceba. Eu vou clicar 2 vezes em cima dessa imagem, tá? Quando eu clico, abre aqui, ó, os recursos para eu pegar a imagem. Eu poderia colocar esses números se eu quisesse, tá vendo? Podia colocar qualquer coisa, mas eu vou escolher uma imagem mesmo. Se é assim, tá? Se eu vou escolher uma imagem aqui de algum texto ou alguma coisa, vou brincar com isso aqui que é legal, ó lá. Botei a ideia de assertiva, né? Vou aqui na semântica, vou buscar a ideia de pensamento. Vamos pegar uma pessoa pensando, né? Deixa eu ver se tem uma imagem próxima disso, né? Noção semântica. Vamos lá, vamos lá. Eu vou colocar essa menina aqui, ó, ok? E nessa parte estilística eu vou procurar outra imagem qualquer e vou adicionar aqui, como eu falei, eu poderia colocar um número, né? O número 15, por exemplo, lá fica muito bonito, bem feito, né? Aqui eu já ajustei. Uma coisa importante é, aproveite bem o espaço da imagem, do texto. Se dá para aumentar o texto, aumenta o texto o máximo possível. Olha lá, coloquei esse texto em 40. Esse aqui, se eu colocar 40, provavelmente ele vai trepar, né? Então ficou ruim, então eu deixo ele
em 36 mesmo, tá vendo? Já que lá não deu 40, para deixar o padrão, deixa tudo 36, só que eu vou botar em negrito, para a leitura ficar melhor, aqui também em negrito, vou tentar abrir um pouquinho só aqui para ficar mais fácil a leitura, e vou botar aqui também em negrito. Bem, criei o primeiro modelo, ok? Agora eu posso brincar com isso aqui em termos de animação, né? Eu posso fazer com que, em vez de entrar direto, para entrar eu posso apertar o F5, né? Ou ainda posso vir aqui, ó, nessa tela que é a apresentação de slide, nesse íconezinho. Clicando aqui ele abre, percebo que tudo entrou de uma vez, né? Eu posso brincar um pouquinho dizendo o seguinte, eu quero que primeiro entre o background. Então eu vou vir aqui na parte de animações e vou dizer que o background vai surgir, tá vendo? Ele está surgindo de baixo para cima, ele está esmaecendo, ele está piscando, tá vendo? Aqui ele está entrando devagarinho para cima, aqui ele está abrindo e fechando, né? Tem vários recursos. Eu vou colocar no sítio, vou colocar esse aqui, forma, tá ok? Bem, ele está com 2 segundos, é muito tempo. Essas transições demoram muito e cansam a gente. Então, em vez de colocar 2 segundos, eu vou colocar aqui, ó, metade de 1 segundo, ok? Vai ficar assim, ó, quando eu abrir, ó, ele vai entrar, quando eu der o Enter, ele vai entrar assim, tá vendo? Bem, mas eu fiz a animação só do background, então tem até o número 1zinho indicando que ele é a primeira animação. Como esse aqui não tem animação, esse quadro não tem animação, ele já aparece assim que eu abro o slide. Então eu vou colocar agora a animação nele. Vou colocar aqui, escolher uma animação qualquer, vamos procurar uma outra, né? Essa aqui pode ser, essa aqui tá boa, né? Então agora eu tenho 2 animações. E vou fazer o seguinte, ó, quando eu clicar aqui, ó, os dois estão escritos ao clicar, tanto esse número 2 aqui, quanto o background, tá vendo? Ao clicar. Então eles só vão entrar se eu clicar na setinha. Então eu vou abrir aqui e eu vou clicar na setinha agora, entrou o background, cliquei na setinha, entrou agora o quadrado aqui de imagem, né, de imagem e texto. Vou fazer o seguinte agora, eu vou dizer o seguinte, ó, eu quero que o background não entre ao clicar, que ele entre com o anterior, quer dizer, imediatamente, assim que o quadrado entrar, o quadrado branco entrar, ele também entra. E eu vou dizer que esse aqui não entre com o anterior não, que esse aqui entre depois, após o anterior. Então, na realidade, eu estou dizendo o seguinte, que o fundo branco vai entrar, o background vai entrar junto do fundo branco, vou precisar clicar mais. E logo depois que ele entrar, entra esse aqui também automaticamente, não vou precisar clicar mais. Então, quando eu abrir, olha o que acontece, ó. Olha lá, já foi automaticamente, eu não dei comando nenhum. Ok? Bem, um ponto importante da utilização desses combos já pré-montados é a abinha que se abre aqui lateralmente. Eu fechei, ó, mas eu tenho 2 setinhas, uma para expandir e essa outra aqui para reduzir, tá vendo? Ó, posso reduzir, ó, tá vendo? Bem, quando eu faço a expansão, eu posso editar esses textos aqui, por exemplo. Então eu tenho o texto sintaxe, que é esse aqui, ó, semântica, que é esse, e estilística, que é esse aqui. Eu posso colocar subtítulos, né, que é interessante. Se você der um Enter aqui, ó, tá vendo? E você utilizar a ideia de subtítulo, né, você pode trabalhar outros textos embaixo. Sintaxe, posso trabalhar período, por exemplo, ó, período simples, tá vendo? Vendo? Posso andar aqui um pouquinho mais e colocar, ele mudou ali automaticamente, período simples. Eu posso andar um pouquinho mais e colocar período composto. Olha lá, estou trabalhando subtópicos na parte de sintaxe. Venho para a semântica aqui, dou um Enter, vou na tabulação de novo, que fica acima ali do Shift, né? Vou na tabulação, botei ali a tabulação e vou colocar aqui semântica, vou colocar aqui polissemia, ó. Polissemia, tá vendo? Ó? Brincando com o texto. E vou entrar na estilística e vou colocar assim, ó. Figuras. Olha que barato. Então estou ampliando meus recursos aqui, não editando aqui, editando aqui. Eu poderia editar aqui? Poderia sim, mas aqui também é muito mais simples, fica muito mais claro para fazer edição, né? Fechei aqui, já tenho meu primeiro slide. Agora eu vou construir meu segundo slide, né? O que eu vou fazer? Eu posso duplicar esse slide, se eu clicar com o direito, duplicar, ele vai trazer tudo que já tinha, ou eu posso criar um novo, né? Criar um novo slide. Se eu duplicar o slide, tenho que clicar em cima dele. Se eu duplicar o slide, eu tenho a vantagem de já trazer o fundo, né? Então eu posso tirar agora só isso aqui, ó,
deletar, ó, e já estou com um fundo ali. E esse fundo já traz a animação do anterior, quer ver? Ó? Eu vou abrir aqui, ó, vou voltar aqui, ó. Então aqui é o primeiro, aí o segundo já entra lá, ó, com animação, tá vendo? Já traz, já é da animação do anterior. Bem, agora eu vou criar, digamos que eu tenha falado no anterior de sintaxe, semântica e estilística. Então eu vou criar um subgrupo aqui. Bem, vamos falar agora de fonte. Se eu for adicionar de novo, inserir um Smart Art, e agora eu quero falar de sintaxe, digamos que eu pegue esse grupo aqui, né? Eu abro esse grupo e coloco ele aqui. Primeiro, o que tem que fazer é expandir ao máximo possível. Por que essa expansão é importante? Porque uma fonte tem que ser grande, senão a leitura fica prejudicada na TV, porque ela vai ficar reduzida já dentro da tela, né? Então, estou aumentando bastante aqui para aproveitar o espaço. Agora eu vou marcar, apertando o Shift, eu vou marcar as três bases de texto e vou ampliar, ó, tá vendo? Ela amplia para os dois lados, tem que tomar cuidado, ó. Eu vou ampliar e ela está utilizando praticamente todo o quadro. Agora eu vou clicar nela de novo e vou editar, ó. Trouxe de novo o efeito de volume e vou manter aquele padrão de cor para ficar a identidade visual, ó lá, bem parecido, né? Bem, eu vou colocar um texto qualquer aqui, eu vou colocar sintaxe, e vou colocar aqui sintaxe, não, vou colocar aqui período simples, sintaxe, período simples. Período simples. Uma fonte que nos ajuda muito nesse trabalho com PowerPoint na TV é uma fonte arredondada e grossa chamada VAG. Essa fonte é excelente, né? Aqui, ó, VAG Rounded BT. Essa fonte é perfeita. Eu vou aumentar, ó, tem espaço aqui ainda sobrando. Eu vou aumentar de 32 para 36. A leitura está ficando muito boa, tá vendo? E aqui eu vou colocar agora período simples, vou colocar sujeito. E embaixo vou colocar predicado. Ó. Perceba que eu estou utilizando muito pouco texto em cada slide. E esse é o objetivo. Quanto menos texto em slide, maior é a fonte. Na realidade, como você está gravando em vídeo, você não tem preocupação da impressão. Se não tem preocupação da impressão, você pode utilizar quantos slides você quiser. Então você pode colocar muito pouca informação dentro de cada slide, fazer muitos slides, né? Então, mas para aumentar um pouquinho, eu vou brincar um pouquinho. Vou abrir a setinha aqui de novo, ó. Eu vou no sujeito predicado. Dentro do sujeito eu vou colocar sujeito simples, só que eu vou colocar com subgrupo, ó. Andei aqui, ó. Sujeito simples composto. E vou andar mais colocar indeterminado. E vou colocar oração sem sujeito. E andei bastante. No predicado vou colocar transitividade. Tem que andar aqui, dar o tabulação aqui, ó. Transitividade. Vou colocar aqui predicativo. Vou colocar aqui complemento nominal. Bem, perceba que agora já aumentou bastante a quantidade de texto. Só que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar isso aqui e vou colocar uma fonte 24 negrito, que senão vai ficar ruim de ler. E aqui também 24 negrito. Ok, deixa eu pegar aqui 24. Estou utilizando a fonte calibre agora, né? Que é um padrão do Max, 24 negrito. Bem, perceba, ó, eu posso colocar essas informações, porque aqui o sintaxe ficou bem apertadinho, tá vendo? Eu já não tem muito espaço não, se eu abaixar ele diminui a fonte lá embaixo. Então, ó, aumentei um pouquinho, né, para ficar mais bonitinho. E é isso, esse sujeito ficou muito pequenininho, vem aqui de novo, boto uma fonte bem grande, 28 aqui, boto negrito, tá vendo? E predicado de novo, ó, botar aqui 28 e vou colocar negrito, beleza? Agora já está legível, ok? Digamos que eu queira adicionar nesse espaço em branco algumas informações, né? Bem, eu posso utilizar o pilô por cima do acrílico que fica da tela de TV. Lembra que tem uma tela de TV, mas tem um acrílico em cima que eu posso utilizar o pilô para sublinhar, para fazer observações
na apresentação do PowerPoint, né? Mas eu também posso colocar mais informações. Vem inserir de novo. Eu já mexi no Smart Art com vocês, mas agora eu vou para a parte de formas, né? Eu vou escolher aqui uma forma que é uma seta, aqui, ó. E vou apontar período simples aqui, ó. E vou colocar ele aqui, ó. Bem bonitinho, descer com a setinha devagar, ó. Aperto o Ctrl e desce com a setinha. Vai apertando o Ctrl, segura o Ctrl e aperta com a setinha que ele desce bem devagarinho. Assim, vou clicar 2 vezes nele para ele me dar propriedade. Percebeu lá em cima? Vou sair, ó, clicar, ó, apareceu a propriedade lá em cima. Nessa propriedade eu vou colocar uma cor que identifique esse padrão. Acho que para destacar seria um laranja, ficaria bonitinho, né? Então eu vou chegar aqui e pegar o laranja, lá, dei um destaque, tá vendo? Vou pegar esse aqui, deixar ele aqui do lado do sujeito simples e vou de novo inserir. Vou pegar outra forma e vou pegar uma dessas formas aqui. Eu vou pegar essa aqui, é bonitinha, ela é curvadinha de um lado do outro, ó. Colocar do lado do período do sujeito simples aqui, tá vendo? Vou colocar, clicar aqui 2 vezes para aparecer a propriedade, vou colocar pretão mesmo, em preto, tá vendo? E vou igualar aqui para ficar uma alinhadinho aqui, e vou escrever, ó, formado por apenas um núcleo. Bem, vou pegar essa fonte, sempre com a preocupação do tamanho. Vou ver que tamanho ela está com 18, muito pequenininha. Vou colocar aqui 24, vou colocar em negrito, tá vendo? O máximo possível, ó, tá vendo? Então já tem um design aqui. Pronto, eu podia fazer isso em todos eles, né? Posso pegar esse aqui, posso pegar aqui, ó, passar assim, ó, pegar os dois, tá? Ctrl D de dado. Ele copia lá, ele repete. Vou colocar aqui, ó. Esse aqui, tá vendo? Vai ficar bonitinho, ó. Vou duplicar Ctrl D de novo, ele aparece já embaixo. Eu vou jogar aqui e vou dar Ctrl D de novo, ele aparece aqui embaixo, ó. Tá vendo? Vou descer um pouquinho que está se chocando ali com o outro, ó. Vou subir esse aqui um pouquinho que está muito distante do cima. Criar um padrãozinho, ó, ficou mais ou menos próximo. Aqui está batendo um pouco fora, eu vou diminuir um pouquinho. Tá vendo? E aí eu tenho um slide bem bonitinho, arrumadinho para trabalhar, tá vendo? Bem, sem esquecer que você pode usar o Pillow, obviamente, sublinhando os termos na hora de gravar. Mas aqui eu tenho um padrão de tamanho de fonte muito claro para quem está assistindo a aula, tá ok? Então, vamos voltar aqui. Então, eu tenho o slide 1 e o slide 2. A menor fonte que eu utilizei é 24. O bom é que a menor fonte seja 28, mas quando não tiver jeito, pode utilizar a fonte 24. De preferência, a fonte sempre em negrito. Procurar evitar a utilização de muitas cores, né? As pessoas às vezes exageram, pega isso aqui e coloca vermelho, aí chega aqui e coloca de outra cor, né? Vai ficando muito papagaiado, né? E vai ficando na realidade feio, ó lá, fica muito colorido, né? Então deixa suave, quanto mais suave, voltei, ó, é melhor para a assimilação de quem está assistindo a aula. Beleza, fiz os 2 slides e agora eu quero fazer uma transição de um slide para o outro, né? Tem aqui transições aqui em cima, né? Cliquei aqui em transições e tem várias transições, né? Essa aqui é uma transição, ó, tá vendo? Tá vendo? Uma transição lenta. Essa aqui é uma outra transição, tá vendo? Essa aqui é uma outra, e tem muitas, né? Tem muitas para a gente escolher aqui, ó. Até que é razoavelmente grande. Procure não colocar coisa muito espalhafatosa, tá vendo? Esse aqui brilha muito, né? Esse aqui é mais suave, tá vendo? Esse aqui é um relógio meio esquisito, né? Então, procura colocar que exagero, né? Procura colocar uma animação mais simples. Então, vou clicar aqui, né? E vou colocar uma animação, deixa eu ver uma simples aqui. Vamos lá. Essa aqui é boa. Essa aqui é boa, eu gosto muito dessa. Só que quando eu coloquei, ela me dá o tempo dela de novo. Aí 70, quase um minuto. Eu vou diminuir para 25. E essa aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou colocar a mesma animação, não é isso? Olha lá, a mesma animação, foi esmaecer, coloquei aqui, não foi? A mesma animação, e aqui também a mesma animação, esmaecer. Está 70, vou mudar a velocidade, vou colocar só 25, só 1/4 de segundo, tá? Ele fala ao clicar, eu vou deixar o clicar, e agora eu vou começar o meu programa, minha aula, né? Abri aqui, ele já entrou automaticamente, vou mudar para o outro, tá vendo? E aí eu já tenho a aula finalizada. Bem, qual o padrão ideal para se utilizar em termos de
de slide. Primeira dica, importante para caramba, para a gente não ter retrabalho, né? Chegar com o slide na hora da gravação e não poder utilizar. A primeira dica é não usar o verde, né? O verde, por causa do chroma key. O chroma key, na verdade, é uma área de corte em que a gente tira o fundo verde de trás do professor e coloca um fundo virtual como se ele estivesse no estúdio. E esse fundo é verde. Então, se você colocar um verde no seu material, ele se confunde com o background, e nessa parte verde que vai estar dentro da televisão vai ficar um buraco. Porque quando eu tirar o verde de fundo para colocar o background, também vai sair o verde da televisão, né? Então esse é o primeiro ponto. Segundo é não colocar roupa de cor verde. Também pelo mesmo motivo, né? Terceiro ponto é evitar cabelo solto, por causa do corte. O corte do chroma tem que ficar perfeitinho. Se o cabelo balança muito, o computador tem muita dificuldade de perceber a movimentação e acaba ficando uma falhazinha, né? Então, cabelo preso, né? Evitar cabelo solto. O quarto importante, e que é muito importante, é entender a funcionalidade do que você quer passar com o slide e como você pode interagir com o pilô. Então, todo professor, de regra geral, ele anota alguma coisa no quadro quando está falando com o aluno, né? Que é um rabisco, uma setinha. Então, usar o pilô dá um dinamismo, né? Pilô, usar pilô, dá um dinamismo à aula, né? Como se estivesse dentro de sala de aula trabalhando, né? Outra coisa é fontes. Então, acho que as duas melhores fontes a trabalhar, né, são as fontes VAG, Rondet, BT. A outra fonte é a Calibre. Essas duas fontes devem ser utilizadas, de regra geral, sempre acima de 28, né? No limite, o limite é 24 negrito. Ok? Um outro ponto a ser evitado é colocar um fundo claro com um texto claro. Fundo em contraste com o texto. E a gente vê muito isso em slide, né? Vou dar um exemplo para vocês, né? Que é, o cara escolhe um fundo qualquer, né? Inserir, ele vem aqui no Smart Art, coloca um fundo, fica muito bonito, vou diminuir aqui para a gente ver só na parte de baixo. Ele coloca um fundo muito bonito, escolhe uma cor boa, né? Vem aqui, cria o padrão transparente, escolhe uma cor bonita lá. E aí ele coloca aqui uma fonte, como Marcelo Portela. Ele bota isso em negrito, faz tudo certinho, né? Mas bota fundo branco, olha lá, ficou muito ruim. Ou então coloca um fundo, uma cor verde um pouco claro lá. Isso atrapalha demais a visibilidade na televisão. Então, o bom é brincar de maneira taxativa. O fundo é claro, utiliza o preto, a leitura fica perfeita, né? O fundo é escuro, né? Vamos lá, o fundo é escuro, utiliza o branco, fica bonitinho, tá bem pra caramba, tá vendo? Então, essa é a brincadeira, né? Sempre ter um contraste, né? E sem utilizar muitas cores, né? O que eu sugiro a vocês em termos de cores, né? De cores, vou entrar aqui, 5, deixa eu tentar voltar aqui, não estou conseguindo, vou botar aqui embaixo, né? Vou botar aqui em cima, deixa eu deixar esse aqui sem número em princípio, então vou colocar o 5 aqui, a noção de cores. Acho que o ideal é utilizar essa cor, essa combinação padrão, né, que eu mostrei aqui agora. E se você quiser utilizar, pode também utilizar o vermelho, mais escuro, fica mais elegante, né? Vou dar um exemplo para você. Você vem aqui, por exemplo, ó,
e quer colocar um vermelho aqui, eu vou adicionar um círculo, né? E esse círculo eu quero dar um destaque maior. Eu clico 2 vezes, se eu colocar um vermelho aqui mesmo, né? Se eu colocar um vermelho vivo, ele fica legal, mas se eu colocar um vermelho mais escuro, ele fica mais elegante, né? Tá vendo que a borda que está azul, tem que tirar essa borda, contorno do texto, ou desculpa, contorno da forma. Venho aqui, ó, e tiro a borda, deixo sem contorno, tá vendo? Ó? Coloquei aqui, ó, tá vendo? Ficou mais bonitinho. Essa cor combina muito com essas cores que nós escolhemos primárias aqui. Bem, vamos lá. Continuando, as cores de combinação padrão dessas 3 cores que nós escolhemos aqui em princípio, né? O destaque é utilizar o vinhozinho que corrobora demais para ajudar aí, quase vinho, né? Uma outra coisa importante, né? Outra coisa muito importante deixa eu só passar aqui. Uma coisa muito importante é você brincar com o texto sempre em formatação justificada, né? Então, por exemplo, se eu escrever um texto aqui, ele está apertado assim, está todo torto. Então, marca ele aqui e deixa ele justificado, fica muito bonitinho, né? Fica melhor a leitura, né? Então, justificar o texto ajuda demais, né? Aí, outra coisa importante é não colocar um background, né? Muito forte. Por exemplo, você clicou aqui 2 vezes, né? Você escolhe aqui uma cor mais escura, também ficou pesado demais, né? Ou então uma cor média e chega aqui e acaba escurecendo de repente com uma cor pesada, né? Com preto, ela fica muito pesado, tá vendo? Então procura sempre colocar uma coisa bem leve, bem suave e que de regra geral as pessoas nem notem de tão suave que tá, ok? Bem, vamos lá? Bem, se você quiser utilizar a fonte, como eu falei, que é a fonte VAG aqui, ó. Eu vou clicar aqui, como eu falei, ela é muito bonitinha, você pode criar uma hierarquia, né? A fonte é preta ali, então embaixo coloca uma fonte vinhozinho para dar uma hierarquia, aqui uma fonte vinhozinho para mim ficar bonitinho, tudo sempre dentro de um padrão, ó, também para ficar bonito. Ali a fonte está pequena, né? Eu vou aumentar aqui um pouquinho e vou pintar aqui de vinho, vai ficar muito bonitinho, né? Se você quiser essa fonte é fácil, você chega aqui, né? Busca o browse, né? Entra aqui para quem está utilizando o Chrome, dá para pesquisar direto, coloca aí, ó, fonte grátis, né? Fonte grátis, e coloca aí, ó, VAG, Rondead, BT. Se não tiver fonte no computador, né? Então chega aqui, eu busco aqui essa fonte, ó, clicar aqui, ó. Ele já achou a fonte para mim, eu vou fazer o download, ó. Ele fez o download, a fonte já está aqui, eu vou abrir essa setinha aqui e vou pedir para mostrar qual pasta está, para onde foi feito o download. Está aqui, ó, VAG, Rondead, eu clico com o direito, com a parte do mouse direito, ó. Aí bota em instalar, ele já instala automaticamente para mim, ó. Sua fonte já foi instalada, tá pronto, tá vendo? Então é muito fácil ter a fonte aí para você poder utilizar, né? Voltando aqui então percebemos, gente, não demorar. Outro ponto importante, né? Não fazer as animações, muitas animações, evitar poluição de animações. A gente pensa que está legal na hora, mas depois fica cansativo, né? Animações e transições com tempo curto. Sempre buscar o tempo curto, né? Das transições e animações, para que não fique enfadonho, né? Cansativo a quem está assistindo as suas aulas, ok? Então basicamente é isso. Então eu poderia agora adicionar vários pontos aí, né? Eu posso pegar aqui e duplicar agora esse aqui, ó, rapidamente, ó, duplicar. Vou tirar aqui agora um montão de pontos secundários, vou limpar, ó. Vou deixar aqui, ó. Vou gerar mais um, tá vendo? Vou tirar tudo isso aqui, ó. Vou limpar, vou aumentar esses 3 aqui para ficar do mesmo tamanho, tá vendo? Apertei aqui o Shift, eles se juntam. Eu aumentei, está tudo do mesmo tamanho. Agora eu posso colocar aqui sujeito, ó. Posso colocar aqui predicado, ó. Posso colocar aqui, ó,
regência, posso colocar aqui concordância, né? Posso utilizar N coisas. Aí de novo eu tenho mais um slide aqui, né? Tá vendo? Então essa é a brincadeira. Então o grande segredo de fazer esse material é justamente evitar letras pequenininhas, evitar excesso de cores, evitar um background muito pesado, né? Evitar uma quantidade de texto muito grande em cada slide. Então a ideia é fazer muitos slides com pouco texto, ao contrário da sala de aula, que nós colocamos poucos slides com muito texto dentro, né? Bem, gente, aí nós temos outros recursos, né? Nós podemos inserir gráficos, se você quiser, né? Então, você está fazendo um trabalho em que é necessário gráfico, você pode aqui criar um novo slide, né? Pode buscar o background aqui, eu cliquei no background anterior, dei Ctrl C, voltei para cá, vou limpar isso aqui, ó, Ctrl V, coloquei background, e aqui eu posso colocar um slide, um gráficozinho, ó, editar o gráfico, tá vendo? Ele vai aparecer aqui agora. Ele pergunta quais são as inserções de dados que eu quero fazer, e se eu der OK, ele está pronto, ó, o gráfico está pronto. Posso mudar de cor, se eu clicar aqui, ó, ele segue o padrão de cores que eu tenho aqui em cima, tá vendo? Ó, lá, coloquei lilazinho, ficou bonitinho. Aproveito todo o espaço, fontes bem grandes, né? Vai ficar bem claro a visualização para o aluno, né? Tá lá, bem legal, tá vendo? Então, tudo montadinho dentro de um padrão. Ó, tá vendo que eu segui a risca uma cor? Eu poderia ter colocado aqui, por exemplo, ó, vindo aqui e ter colocado uma cor como o vermelho, olha só, mas quebra, tá vendo? Vinha um padrão, quebrou, tá vendo? Então, deixar no padrão é muito importante, né? Para ficar agradável ao leitor, ele se sente dentro de um único ambiente, né? Então, tá pronto aí, ó. Então, agora eu posso mostrar a minha obra. Eu venho aqui, abrir. Passei a primeira, ó, passei a segunda, passei a terceira. Aí eu tenho os recadinhos aí importantes, tudo bem? Então, gente, é isso. Basicamente, esse é o padrão para a gravação dos vídeos utilizando, né, o PowerPoint na TV. Eu vou salvar como aqui, né? Escolhendo a área de trabalho aqui, estou dando o nome de aula 1. Salvei, né? Se eu quiser exportar, eu posso exportar aqui, ó. Eu posso colocar em imprimir, escolher aqui PDF Creator, né? Que é um plugin que fica dentro do próprio Office, não só do PowerPoint, mas de todos os softwares do Office. Eu posso imprimir agora. E agora eu tenho os dois salvos aqui, né? Tanto sim, então não vou atualizar, não. Salvar aqui, ó. Tô vendo a aula 1, vou botar aqui também no desktop. Então aqui eu tenho os dois arquivos, tá vendo? Tanto o PowerPoint original, primitivo, né? Ele aí. E também tenho o nosso PDF. Aqui, ó. PDF que eu posso enviar para alguém. Nós vamos ter que disponibilizar para os nossos alunos, né? Então tá aí a montagem da nossa aulinha, né? Gente, é isso aí, tá?